Desde pequena, eu aprendi que o amor na minha família era um jogo de favoritos. E eu sempre perdia. Meu nome é Ana. Eu sou a irmã gêmea da Júlia, a perfeita, a graciosa, a abençoada por Deus, como dizia minha tia Norma. Se Júlia chorava, o mundo parava. Se eu chorava, diziam que era drama. Júlia era o tipo de menina que ganhava flores de estranhos e bolsas caras de parentes. Eu ganhava olhares atravessados e conselhos passivo-agressivos, principalmente da tia Norma. A tia Norma era a mais cruel de todos. Sempre elegante, com seus brincos de pérola e a boca pintada de vermelho sangue. Ela era dona de uma loja chique de roupas femininas no centro da cidade, onde só entrava quem tivesse dinheiro ou sobrenome respeitado. Eu, com meu dia surrado e meu tênis de 4 anos, não era bem-vinda nem como cliente, nem como parente. Você é inútil, Ana. Até seu andar parece o de uma derrotada, ela disse uma vez, na frente de toda a família, durante o almoço de Natal. Ninguém reagiu. Nem minha mãe, nem meu pai, nem Júlia, que apenas baixou os olhos e continuou cortando o peru. Eu fui até o banheiro e vomitei o pouco que tinha conseguido comer. Isso foi 3 anos atrás. Mas o que ninguém sabia era que naquele mesmo Natal, eu estava me recuperando da minha primeira tentativa. Sim, de pôr fim em tudo. Tentei me jogar de uma ponte uma semana antes, mas um estranho, um senhor com cheiro de cigarro e gentileza no olhar, segurou meu braço e disse: "Você não precisa fazer isso. Seu valor não está no que os outros enxergam." Eu chorei tanto que ele me levou até um banco e ficou comigo por horas. Aquele foi o ponto de virada. Comecei a trabalhar como freelancer de design gráfico. Juntava centavo por centavo. Dormia 4 horas por noite. Comia miojo e arroz puro. Mas eu tinha um plano: montar meu próprio estúdio. Não para provar nada para ninguém, mas porque eu precisava me sentir útil. Eu, Ana, a gêmea apagada, queria existir de verdade. Para mim. 2 anos depois, consegui. Aluguei um microespaço no centro e montei minha agência de design e branding. Comecei com pequenos clientes, panfletos e logos baratinhos. Mas cada projeto era feito com alma. Logo vieram os contratos maiores. E um deles mudou minha vida. Uma startup de cosméticos veganos, que estava crescendo loucamente, me contratou para refazer toda a identidade visual. O projeto viralizou nas redes, ganhei visibilidade, seguidores, indicações. De repente, gente que antes nem sabia meu nome começou a me chamar de profissional brilhante. Minha irmã, por outro lado, não estava tão bem. Júlia entrou em um relacionamento abusivo, largou a faculdade e começou a beber. Mamãe fazia de tudo para encobrir, e tia Norma dizia que era fase. Já eu era sortuda. E isso irritava eles profundamente. Mas o choque veio com a queda da loja da minha tia. Norma tentou manter o negócio de pé por orgulho, mas a clientela diminuiu, os custos subiram, e o nome da loja, uma marca antiga, sem renovação, virou sinônimo de coisa velha. A falência foi inevitável. E um dia, depois de anos sem falar comigo, a tia me mandou uma mensagem. Eu pensei que fosse engano. Ana, querida, podemos conversar? Preciso muito da sua ajuda. Eu quase ri, mas o lado ferido de mim não conseguia apenas ignorar. Marquei de encontrá-la no meu escritório, que hoje tem uma recepção com 3 funcionárias, uma sala de reunião de vidro e um aroma leve de lavanda. Ela chegou com os olhos inchados, sem maquiagem, sem brincos de pérola. Usava uma roupa amassada. Pela primeira vez na vida, ela parecia pequena. Ana, minha loja. Eu cometi muitos erros. Eu me recuso a acabar assim. Eu sei que você pode me ajudar. Você pode criar uma nova marca comigo. Uma nova identidade. Eu só preciso de uma chance. Meu coração disparou. A mulher que me fez chorar no banheiro, que me chamou de inútil, agora estava me pedindo um recomeço? E por que eu ajudaria você? Perguntei, olhando nos olhos dela. Pela primeira vez, sem medo. Ela hesitou, e então, ajoelhou, dentro do meu escritório. Porque eu não tenho mais ninguém. Eu ainda estava processando a cena, quando a porta da minha sala se abriu bruscamente. Era Júlia. Ela estava irreconhecível, magra, pálida e com os olhos vermelhos como se não dormisse há dias. Ana, você precisa saber de uma coisa sobre a tia. Ela não está te procurando por necessidade. Ela está te usando. Minha cabeça girou. Tia Norma se levantou rapidamente, pálida como papel. Júlia, cale a boca. Isso não é da sua conta. Mas Júlia continuou. Ela tentou me convencer a abrir uma empresa no meu nome para lavar dinheiro. Disse que se você não ajudasse, ela daria um jeito de se reerguer do jeito dela. Senti o estômago despencar. Eu não sabia o que doía mais, o fato de minha tia continuar me vendo como uma peça útil, ou o fato de minha irmã ter aparecido agora, do nada, para me proteger, depois de anos ignorando tudo o que fizeram comigo. O que eu devia fazer? Aceitar o pedido da tia e me manter vigilante? Ou recusar e deixar que tudo venha à tona, mesmo que isso custe o pouco de redenção que ela talvez tenha?
Eu não sabia se devia rir ou chorar quando Júlia me jogou aquela bomba no colo. A tia Norma, aquela mulher impecável que me humilhava em família, tinha um lado podre que ninguém conhecia. E pior, ela estava disposta a me usar de novo. Olhei para elas. Tia Norma com o rosto descontrolado, tentando recuperar a compostura, Júlia, desfiando a verdade sem dó, como se estivesse numa missão de justiça. Naquele instante, eu senti tudo o que aprendi a enterrar subir feito uma avalanche, a rejeição, o abandono, a raiva, mas também a dúvida cruel. Afinal, eu podia mesmo confiar? Minha garganta secou, a voz saiu tremida, quase sufocada. Júlia, por que você nunca falou isso antes? Por que sempre teve que ser agora? Ela desviou o olhar. Porque você não quis ouvir, Ana. Você sempre foi a preferida de todo mundo, então o sofrimento parecia coisa só sua. Eu não era ninguém. Aquelas palavras queimaram como ácido na minha alma. Eu, a preferida. Se ser preferida significava ser ignorada e pisoteada, então eu preferia ser invisível. Olhei para a tia Norma, que me encarava como se eu fosse o último fio de esperança que ela tinha. Uma mistura estranha de medo, arrogância e súplica. E então me diga, falei firme, segurando o choro. Por que eu? Por que me procurar agora? Ela engoliu em seco, sem resposta. O silêncio preencheu a sala. Eu podia ouvir o zumbido do ar-condicionado como se fosse uma sirene. E foi nesse momento que a decisão se tornou clara. Eu precisava saber tudo. Não podia deixar que a minha irmã e minha tia ditassem as regras desse jogo de destruição. Eu queria descobrir o que de verdade aconteceu com a loja. Porque a mulher que dizia me desprezar agora me implorava ajuda. Norma, comecei, tentando manter a calma. Me conta toda a verdade. Sem esconder nada. Ela respirou fundo, passou a mão no cabelo já bagunçado e começou a falar, devagar. A loja estava viva porque a família ajudava. Não só financeiramente, mas com clientes, redes de contatos. Eu era só a figura. Quando você decidiu se afastar, e Júlia começou a se perder, tudo mudou. Eu fiquei sozinha para segurar o barco. E por que não pediu ajuda antes? A interrompi. Você preferiu me chamar de inútil e me ignorar. Porque eu tinha orgulho, ela admitiu, com voz baixa. Orgulho de mulher forte, dona do próprio negócio. Mas o orgulho quase me matou. Eu perdi dinheiro, credibilidade, até amigos. A falência foi questão de meses. Me senti paralisada. A mulher que eu odiava estava, na verdade, sufocando dentro da própria armadilha. Eu vi um espelho naquela confissão. E o tal esquema que Júlia falou? Indaguei, fria. É verdade. Tia Norma hesitou, depois soltou. E sim, eu tentei uma saída desesperada. Quis lavar dinheiro para pagar dívidas. Não queria te envolver, mas sabia que se a coisa piorasse, minha única chance seria pedir sua ajuda. Aquela revelação me derrubou. Eu me sentei, exausta, enquanto a raiva se misturava com pena e uma pontada de culpa. Queria chorar, mas o orgulho me impedia. Júlia se aproximou com um olhar meio triste, meio vitorioso. Você acha que ela merecia sua ajuda? Depois de tudo, eu não sabia. Não tinha resposta. Não ainda. No entanto, a verdade mais cruel era que, apesar de tudo, eu tinha o poder de decidir. Eu era Ana, a irmã que todos ignoraram, a irmã que se levantou das cinzas. Eu poderia ser a salvação ou o fim de tudo. Aquela noite não terminou com abraços ou perdão. Terminou com silêncio tenso e uma promessa implícita de que nada mais seria como antes. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem no celular. Seja esperta. Eles não são o que parecem. Era anônima. Meu estômago revirou. Quem estaria me alertando? E mais importante, quem queria me derrubar antes mesmo de eu começar? Eu sabia que estava entrando em um terreno minado. Não só pela minha família, mas por forças que eu nem imaginava. A agência, os clientes, a nova vida que construí, tudo poderia ruir se eu não tivesse cuidado. Mas pela primeira vez senti algo diferente. Controle. Eu não era mais a menina inútil da família. Eu era uma sobrevivente. E isso os assustava. O que será que me espera nessa batalha? Será que a tia Norma vai tentar me usar de novo? E o que Júlia realmente quer comigo? Ela é uma aliada ou mais uma peça no jogo sujo da minha família? E quem enviou aquela mensagem misteriosa? Aquela mensagem anônima que chegou no meu celular logo pela manhã queimava na minha cabeça. Seja esperta. Eles não são o que parecem. Quem diabo seria esse eles? Minha tia? Minha irmã? Ou algum outro fantasma do passado que eu nem desconfiava? Não consegui ignorar o aviso. Meu corpo ficou tenso o dia todo, como se um predador invisível estivesse rondando. Até meus clientes perceberam. Quando entrei na reunião, minha voz tremia, as mãos suavam, o coração disparava. Mas eu precisava agir. Não podia deixar medo me dominar. Não agora. Já tinha passado por tempestades piores e sobrevivido. No escritório, comecei a investigar. Revirei todos os papéis que tia Norma me entregou sobre a loja falida. Contratos, faturas, e-mails, promissórias rasgadas.
Tentei achar alguma coisa que indicasse fraude, um nome sujo, um golpe escondido. Nada parecia encaixar, até que achei. No meio de uma pilha de documentos, um extrato bancário chamou minha atenção. Um valor enorme, transferido para uma conta que não constava na papelada oficial da empresa. A data, 2 meses atrás. Meu estômago virou. Senti a mesma sensação de quando descobri que Júlia não era tão perfeita quanto todos imaginavam. Resolvi investigar o nome daquela conta, mas não consegui descobrir muito. Era uma empresa de fachada, criada há pouco tempo, sem histórico. Fui obrigada a confrontar a tia Norma. Ela tentou desviar, gaguejou, mas no fim confessou. Aquilo foi um empréstimo desesperado, Ana. Não tive escolha. Precisava daquele dinheiro para pagar credores que não paravam de ligar, ameaçar. Eu achava que daria conta. Percebi o desespero na voz dela, mas também uma mentira. A verdade estava maior que ela podia esconder, e eu ia descobrir. Enquanto isso, Júlia continuava a aparecer mais vezes no meu escritório, com aquela mistura de medo e frieza nos olhos. Você não deveria se envolver com isso, Ana, disse ela numa tarde. Tem gente poderosa mexendo os pauzinhos. Se você cavar muito, pode acabar enterrando a gente todos. Aquilo doeu. Era o meu sangue, tentando me afastar para proteger a própria pele. Era como se ela dissesse, não te quero por perto, mas também não quero que você vá longe demais. Fiquei sozinha, sentindo a corda apertar no meu pescoço. Uma noite, quando voltava para casa, percebi que estava sendo seguida. Senti o cheiro do medo grudando na minha pele, como um aviso. Acelerei o passo, o coração martelando na garganta. Quando cheguei em casa trancada e segura, minha mãe me ligou. A voz dela estava preocupada. Ana, sua tia esteve aqui. Ela quer falar com você. Disse que é urgente. E mãe, não sei se devo confiar nela. Ela me magoou tanto. Eu sei, filha. Mas às vezes, para sobreviver, temos que enfrentar até quem mais nos machucou. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. No dia seguinte, aceitei ver a tia Norma, mas na minha casa. Não queria que o escritório se tornasse um palco de dramas familiares. Ela chegou com os olhos cansados, o rosto marcado por noites sem dormir. Me entregou um envelope fechado. E isso é para você, Ana. Leia com calma. Quando abri, encontrei documentos que provavam que ela vinha sendo chantageada por uma figura misteriosa, alguém ligado a antigos sócios, com interesse em destruir tudo o que ela construiu. O nome no papel era um que eu nunca tinha ouvido, mas que parecia um veneno pronto para matar qualquer reputação. Eu queria acreditar na tia, queria que ela fosse realmente a vítima. Mas uma voz dentro de mim, uma voz que aprendi a ouvir depois da minha tentativa, sussurrava: Ana, cuidado. A mentira pode estar mais perto do que você imagina. Então, a bomba explodiu. Recebi uma ligação da polícia. Havia uma investigação aberta contra a loja da tia por fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Meu mundo desmoronou de novo. Aquilo não era mais um jogo entre família. Era uma guerra, e eu estava no meio do fogo cruzado. Naquele momento, o passado, o presente e o futuro se misturaram em um turbilhão de sentimentos. Raiva, medo, dúvida, tristeza. Tudo que eu tinha reconstruído ameaçava se perder em um mar de segredos e traições. Eu precisava decidir. Continuaria lutando por aquela família que me rejeitou, ou me afastaria de vez, mesmo que isso custasse tudo. Mas antes que eu pudesse responder, recebi uma nova mensagem anônima. Não confie nem em quem diz amar você. O perigo está mais perto do que imagina. Quem estaria me espionando? Quem me queria destruída? E o que seria pior? Descobrir a verdade ou viver na mentira? Era madrugada quando recebi a ligação que mudou tudo. A voz do outro lado da linha era grave, quase sussurrada, e dizia uma coisa que parecia um soco no estômago. Ana, você precisa sair daí agora. Eles estão vindo. Meu coração acelerou como nunca. Na minha cabeça, a imagem do rosto daquela pessoa misteriosa, que vinha me ameaçando desde o começo, tomou forma. Sabia que era um momento decisivo, que a linha entre a sobrevivência e a destruição estava prestes a se romper. Joguei o celular na cama, peguei uma mochila e comecei a enfiar o que pudesse levar. Documentos, o notebook, alguns pertences pessoais. Minhas mãos tremiam, e não era só pelo medo. Era pela adrenalina, a sensação de estar viva, mas pendurada na beira do abismo. Eu não sabia exatamente quem eram eles, mas sentia que estava sendo cercada. A traição vinha de dentro, da minha própria família, daqueles que juraram me proteger, mas só queriam me usar como escudo. A tia Norma, Júlia, e o nome que apareceu nas investigações, Marcos. Um ex-sócio da loja que tinha interesses escusos, e que agora parecia disposto a destruir tudo, inclusive eu. Mas eu não era mais a garota que chorava no banheiro sozinha. Eu era Ana, a mulher que havia renascido do próprio fogo, que não aceitaria ser esmagada. Naquela noite, sentei na calçada da minha rua, olhando para o céu que começava a clarear, pensando em tudo que vivi. Lembrei dos insultos da tia, do desprezo da família, do vazio dentro do peito que quase me matou.
Mas também lembrei da força que descobri em mim, das pessoas que me ajudaram no caminho, dos clientes que acreditaram no meu trabalho e, principalmente, da minha própria determinação. No dia seguinte, decidi agir. Não deixaria que o medo me paralisasse. Levei toda a documentação que tinha para um advogado especializado em crimes financeiros. Expliquei tudo desde o começo. A falência da loja, as fraudes, as chantagens, a tentativa da minha tia em me envolver, a manipulação da Júlia. Ele ouviu atentamente, fez perguntas, analisou cada detalhe. Ana, disse ele, com firmeza, você tem provas suficientes para abrir uma ação contra essas pessoas. Podemos pedir uma investigação mais profunda, inclusive proteger você e sua agência. Era a chance que eu precisava. Finalmente, ao longo das semanas seguintes, a justiça começou a agir. Marcos foi investigado, e provas de sua participação em crimes vieram à tona. Júlia, que no começo parecia tão contra mim, se mostrou uma peça-chave para derrubar o esquema. Ela fez um acordo, confessou que sabia e pediu ajuda. Quanto à tia Norma, ela desapareceu, não antes de me enviar uma mensagem seca. Você venceu, Ana. Mas não esqueça, nem tudo que brilha é ouro. Eu não sabia se aquilo era ameaça ou despedida. Preferi não responder. Enquanto isso, minha agência prosperava. Cada projeto entregue era uma vitória silenciosa contra tudo e todos que disseram que eu era inútil. Meu nome se espalhou, não como a irmã esquecida, mas como uma mulher que superou a traição, a rejeição e o medo. Certo dia, recebi uma ligação inesperada. Era a Júlia. Ela soava diferente, mais madura, mais vulnerável. Ana, queria te pedir desculpas. Por tudo. Por não ter estado ao seu lado quando você mais precisou. Eu estava perdida, mas agora sei quem eu sou de verdade. Quero recomeçar. Com você. Senti uma mistura estranha dentro de mim, raiva, mágoa, mas também esperança. Era a hora de escolher. Podia continuar presa ao passado, as feridas abertas, ou podia abrir a porta para um futuro diferente, um futuro onde a família não fosse uma prisão. Mas uma escolha. Eu decidi tentar, porque no fim, ninguém é inútil. Nem eu, nem você que está lendo. Somos todos capazes de recomeçar, mesmo depois das maiores quedas. A vida não é justa, eu sei, mas a justiça não precisa vir só de fora. Ela nasce dentro da gente, na coragem de se levantar e seguir em frente. E você, leitor? O que faria no meu lugar? Confiaria de novo? Perdoaria quem te machucou? Ou seguiria seu próprio caminho, sozinho? Essa história termina aqui, mas a minha vida, essa continua. E promete ser brilhante. A ligação da Júlia ainda ecoava na minha cabeça quando decidi abrir a porta para ela novamente. Aquela mesma irmã que tinha sido sombra da minha vida, que me ignorou, rejeitou, mas que agora, de alguma forma, parecia querer reescrever nossa história. Confesso que a desconfiança dominava cada centímetro do meu corpo. O passado sangrava. As feridas não cicatrizaram, ainda latejavam. Mas algo em mim dizia, Ana, talvez seja a hora de deixar o rancor para trás. Quando a encontrei, notei as marcas da luta dela contra seus próprios demônios. Não era a Júlia arrogante e vazia de antes. Era alguém pedindo socorro, uma trégua. Sentamos numa cafeteria simples da cidade, onde o cheiro do café forte encobria o silêncio constrangedor. Ana, eu sei que te machuquei muito. Não tenho desculpas. Estava perdida, cheia de medo e vergonha. Mas eu quero tentar ser sua irmã de verdade, disse ela, com lágrimas nos olhos. O que poderia eu responder? Que ela tinha destruído meu mundo. Que sua ausência foi um peso quase insuportável. Respirei fundo e escolhi a verdade mais difícil. Júlia, eu não sei se consigo te perdoar completamente ainda, mas quero acreditar que podemos tentar. Foi o primeiro passo para reconstruir um laço que quase foi quebrado para sempre. Enquanto isso, minha agência crescia, minha carreira brilhava. Cada projeto finalizado, cada cliente satisfeito era uma afirmação de que minha existência tinha valor, além das palavras cruéis da minha família. Tia Norma, nunca mais tive notícias dela. Dizem que ela sumiu para tentar reconstruir a própria vida longe dali, sozinha com seus fantasmas. E eu aprendi que a verdadeira luta não é contra os outros, mas contra a voz interior que insiste em dizer que somos inúteis, que não merecemos. Essa voz, eu calo com ação, amor próprio e coragem. O que mais me impressionou nesse caminho foi perceber quantas pessoas invisíveis lutam diariamente contra a rejeição e a dor, e ainda assim conseguem se reerguer. Eu era só mais uma. Até que não era. O último capítulo da minha história não é só sobre vingança ou justiça. É sobre libertação. Sobre abraçar quem você é, mesmo quando ninguém mais acredita. Fecho este relato com uma promessa para mim mesma. Nunca mais deixarei que ninguém defina meu valor. Nem uma tia, nem uma irmã, nem uma falência, nem um passado de dor. Se a vida me derrubar, eu levantarei. Sempre. E no fundo, espero que você que leu até aqui encontre essa força também. A minha jornada ainda continua, cheia de incertezas e esperanças. Mas pela primeira vez, eu sei que o futuro é meu, e só meu.